A gente tem aqui um convidado muito especial, o professor Carlos Rodrigues Brandão, que vai dialogar conosco, e eu passo a bola, junto com a nossa morosidade, para a Sônia, para ela fazer a apresentação do Brandão. Quero dar boas-vindas a todos que chegaram aí, que a gente não viu. Nima, minha parceira querida, estou te vendo daqui, bem-vinda. E vamos lá, Sônia, com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Depois desse filme, a gente fica assim meio aérea, meio pensativa. Eu não vivi aquela época, mas todas as vezes que eu assisto ou vejo falar desse tempo, algo me consome e eu fico assim, como se tivesse vivido, porque dói, né? Pensar que pessoas precisaram sair, pessoas precisaram deixar nosso país para não viver suas vidas aqui, deixar de viver suas vidas em família, nas suas cidades, né? Mas a gente vê no filme, como a própria Cristina Freire diz, isso foi bom, isso foi maravilhoso, e Paulo Freire se tornou mundial, né? Então, assim, a gente não vai minimizar isso, foi horrível, né? Mas as lições aprendidas e deixadas foram e ficaram um legado muito importante para todos nós, para todas nós. Então, com isso, pensando nisso, para apresentar o nosso convidado, eu quero contar que eu sou uma leitora e admiradora do professor Carlos Rodrigues Brandão, porque eu vejo e o acompanho como uma pessoa, um ser mais, que representa em sua existência o pensamento freiriano. É um ser da praxis. É um ser que corporifica as palavras pelo exemplo. Eu peço licença agora para fazer a apresentação por meio da biografia retirada no site Partilha da Vida, que depois ele vai explicar para nós sobre. Ele é formado em psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tornou-se antropólogo através do mestrado da Universidade de Brasília, fez doutorado em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, professor livre-docente em Antropologia Simbólica na Universidade Estadual de Campinas. Desde quando aposentado na Unicamp, foi professor visitante em 5 universidades brasileiras, entre elas a Universidade de São Paulo, a de Uberaba, a Federal de Goiás, a Federal de Uberlândia e a Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente é professor colaborador do mestrado em Tradições Culturais do Cerrado, da Universidade Estadual de Goiás. Desde o ingresso na vida universitária, ainda como estudante, é um militante ativista, junto a movimentos sociais, atualmente, principalmente através da educação popular. Tem uma filha, um filho, 2 netos e uma neta. Professor Carlos Rodrigues Brandão, agradecemos e passo a palavra. Muito bem, muito obrigado a todo mundo. Obrigado por essa oportunidade de ver, inclusive, esse longo e muito fecundo vídeo. Enquanto eu via no outro computador aqui, eu estava caçando alguns textos correlatos, que, aliás, eu vou mandar para vocês. Depois vocês vão me dizer se seria melhor para a Sônia ou para várias pessoas. Bom, então eu queria fazer um breve comentário. Esse vídeo, ele é um vídeo maravilhoso, mas ele é profundamente irreal. Vocês me desculpem ter que dizer isso. Ele é muito irreal no seguinte sentido, ele é todo centrado em Genebra, e Paulo só ficava em Genebra quando não podia sair de lá. Tanto que eu vou contar uma história da minha relação com ele. Eu conheci Paulo Freire de uma maneira muito curiosa.
na volta do exílio. Antes não deu para conhecer, eu trabalhava já com educação popular, deveria ter um encontro com ele, coisa que pouca gente sabe. Ele teve um encontro com educadores do Centro-Oeste, e Maria Alice, minha esposa, naquele tempo coordenava o movimento de educação de base em Goiás. E até anos depois eu dei para o Paulo Freire a folha mimeografada com o anúncio desse encontro. Encontro do professor Paulo Freire com os educadores do Centro-Oeste. 31 de março de 1964. Foi a última coisa que ele fez. No dia seguinte, na madrugada, o golpe militar. Daí eu vim a conhecer o Paulo na casa da Madalena Freire, em São Paulo, quando Paulo veio por alguns dias, em 79, para preparar a vinda dele em 80. E eu fui convidado a encontrar o Paulo Freire porque estavam pensando no meu nome para substituir o Paulo Freire. Ele viria do exílio, deixaria o setor de educação do Conselho Mundial de Igrejas e eu ocuparia o lugar dele. Eu fui para conversar, foi quando eu conheci Madalena, Elza, né, e outras pessoas da família. E conversamos, Paulo e eu. Ele me contou, primeiro, digamos assim, teoricamente, formalmente, o que era o trabalho lá, e, de repente, com o bom Paulo Freire, ele chegou e disse: Brandão, é muito chato. Você vai ter que ficar de terno e gravata quase todos os dias da semana, recebendo gente do mundo inteiro para ficar conversando sobre educação. É muito ruim. Olha, eu só ficava feliz quando eu podia sair, principalmente para a África. E por isso que esse vídeo tem uma lacuna muito grande, muito centrado em francês, em Genebra. A vida de exílio do Paulo foi no Chile, onde ele ficou quase 5 anos. Foram 5 anos muito fecundos. Inclusive, Marcela Gajardo, uma querida amiga chilena, acabou de publicar um grande livro sobre Paulo Freire no Chile. E depois, o exílio de Paulo, na verdade, foi na África. Ele morava em Genebra, mas ele trabalhava mesmo nas ex-colônias portuguesas da África. Tanto assim que ele não tem um escrito sobre Genebra. E tem cartas a Guiné-Bissau, cartas aos educadores de São Tomé e Príncipe. Ou seja, uma das lembranças mais fecundas de Paulo Freire, e que, infelizmente, nesse vídeo genebrino não aparece, é que Paulo, primeiro, era um homem, eu, inclusive, às vezes falava isso para ele, que viajou pelo mundo sem nunca sair do Recife. Né? Paulo, antes de ser brasileiro, era pernambucano. E antes de ser pernambucano, era recifense. Recifense. Vocês querem ver uma amostra? Muito interessante. Em 1974, por aí, não vou me lembrar exatamente, não, antes, 69, ele termina, aliás, em 68 que ele termina, o Pedagogia do Oprimido. Eu vi até uma réplica dele aí, quando saiu o manuscrito, esse manuscrito aqui, ó. Ele escreveu todo à mão. Vocês que não conseguem mais imaginar, não é, o que seja pegar uma caneta e escrever um livro. Aliás, eu também escrevi livros à mão, e a máquina de escrever. Na saudade dela. Paulo escreveu o que talvez seja o mais importante, o mais fecundo, não é, e desafiador livro relacionado à educação do século XX. E eu estou querendo mostrar para vocês, aqui inclusive vendendo o livro, não é, são fotografias, não é, de capas do Pedagogia do Oprimido em várias línguas. Uma vez eu estava com ele, na casa dele, ele pegou a edição em japonês e falou: Brandão, eu só sei que o livro é meu porque na contracapa, aqui na orelha, tem o meu retratinho. Edição japonesa. Ele escreve à mão, Pedagogia do Oprimido, começa no Brasil, escreve na Bolívia, escreve no Chile, e ele encaminha pelo correio, num pacote, a Jackson Scholl, com quem ele trabalhou no Chile, e a Maria Di, uma brasileira casada com o Jackson Scholl chileno. E eu gosto muito de ler a carta com que ele encaminha o livro.
porque na carta em que ele está encaminhando Pedagogia do Oprimido, ele dedica só 3 linhas à Pedagogia do Oprimido. Vocês querem ver quem era o Paulo? Deixa eu achar aqui. Queridos amigos Jaque e Mariede, faz este mês exatamente 4 anos que cheguei a Chile. Deixava a Elsa, deixava os filhos nossos, deixava uma velhinha atônita ante o que lhe parecia impossível compreender, mãe dele viva ainda. Deixava o Recife, seus rios, suas pontes, suas ruas de nomes gostosos, saudade, união, 7 pecados, Rua das Crioulas, Rua do Chora Menino, Rua da Amizade, do Sol, da Aurora. Deixava o mar de água morna, as praias largas, os coqueiros. Deixava os pregões, doce de banana e goiaba. Deixava o cheiro da terra e das gentes do trópico. Deixava os amigos, as vozes conhecidas. Deixava o Brasil, trazia o Brasil. Chegava sofrendo a ruptura entre o meu projeto e o projeto do meu país. Isso é quase toda a carta encaminhando Pedagogia do Oprimido. Bom, mas ainda não chegou lá. Encontrei vocês, acreditei em vocês, comprometi-me com o seu compromisso no INDAP, que você partenejava. E agora, nas 3 últimas linhas, ele, pedagogo, vai falar de Pedagogia do Oprimido. Queria que vocês recebessem estes manuscritos de um livro que pode não prestar. Queria que vocês recebessem esses manuscritos de um livro que pode não prestar, mas que encarna a profunda crença que tenho nos homens, como uma simples homenagem a quem muito admiro e estimo. Paulo Santiago, primavera de 68. Se ele pudesse, ele nem falava no livro. Falava só do Recife e da saudade dele. Aliás, o tema preferido. Tanto que é muito interessante, na verdade, Paulo Freire sofreu 2 exílios. Um quando ele teve que sair do Brasil, e outro quando ele voltou para o Brasil. Porque o sonho dele era voltar para Pernambuco. O mundo de Paulo era o mundo Nordeste. E ele teve que ficar em São Paulo. Foi um segundo exílio. Não é? E na cidade de São Paulo, pertinho da PUC, não é? No bairro de Perdizes. E existe um dado que é fundamental. Pensei que tinha caído aqui. Não caiu, não? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo e vendo bem. Existe um dado fundamental no Paulo exilado, que é preciso fazer um outro vídeo. Aliás, deve haver Paulo na África, Paulo no Chile, como existem livros, né? Para que se tenha uma visão real de quem foi esse homem. Paulo, ao mesmo tempo em que era profundamente recifense, eu até diria de Casa Amarela, né, o bairro dele, pernambucano e nordestino, ele era um homem profundamente enraizado no mundo em que estava. Tem até um momento lá em que, de passagem, nesse vídeo, ele fala isso. Quando ele está no Chile, ele pensa o Chile, imediatamente se envolve com esse projeto do INDAP. Não é? Eu saí aqui, vocês estão me vendo ainda? Sim, estamos te vendo. Só que agora eu não estou vendo ninguém. Vendo e ouvindo. Talvez na abinha. Voltou? Não, eu não sei onde é que é. Bom, deixa para lá. Deixa eu ver aqui. Bom, voltou. Beleza. Aqui. Não, porque eu estou me vendo, porque agora eu estou vendo aqui a Nima, querida Fernanda, todo mundo. Mas então, quando o Paulo está no Chile, ele é chileno. Ele é um nordestino, cheio de saudades, mas ele é um chileno. Ele vai escrever Comunicação e Extensão, que é um livro que ele escreve a partir das experiências com camponeses do Chile, trabalhando com Jackson Shaw no INDAP.
Quando ele vai para Genebra, ele só mora lá. Ele tinha horror de Genebra. Sempre que podia, ele ia para a África. Ele cria, inclusive, com Marcos Arruda, querido companheiro meu, desde 1962, gente, para vocês terem uma ideia. Marcos Arruda, exilado também, mais tempo que ele, 16 anos. E com Rosisca Darcy de Oliveira, Miguel Darcy de Oliveira, Cláudio Secou, ele cria o IDAP, o Instituto de Desenvolvimento, tem um nome lá que eu não me lembro bem. E ele se vincula profundamente com o mundo africano. Inclusive, nesse vídeo, como ele é genebrino, só pessoas de lá estão falando, e um senhor de Portugal. Tem um momento muito interessante. Mas os mentores intelectuais de Paulo Freire são africanos. Vide Pedagogia do Oprimido antes e vide o que ele publica depois. Frantz Fanon, da Argélia. Samora Machel. Bom, e vários outros líderes portugueses, não é? E senegaleses também, não é? Que ele vai, inclusive, considerar como seus mestres. Amílcar Cabral. É muito interessante a profunda influência que vem, inclusive, de pensadores marxistas e cristãos do primeiro mundo, basta ver a bibliografia de Pedagogia do Oprimido, mas vem a importância que tem Alfredo Memmi, que, inclusive, vai trazer para ele grande parte da ideia de colonizador, decolonização, opressor, oprimido, não é? Frantz Fanon, Samora Machel, Amílcar Cabral, o Senghor do Senegal e outros mais. Isso é que é preciso resgatar. Isso é que é fundamental resgatar. Ele não cita nenhum intelectual suíço nos livros dele. Que eu me lembro, não tem nenhum. Vai citar o Martin Buber, que é um judeu alemão, que, aliás, me influencia muito também, autor daquele livro Eu e Tu. Vai citar Mao Tse-tung, Lenin, né? Vai citar autores cristãos, judeus, comunistas, mas nenhum intelectual que eu me lembre genebrino, talvez algum francês de passagem. Então, essa é a memória que nos deve ficar do exílio de Paulo Freire. Primeiro, não é, um exilado que nunca saiu do Recife. Não é? A palavra saudade em Paulo Freire, inclusive, é interessante. Eu estava sugerindo, eu até não sei se mandei para vocês, uma série de temas a serem pesquisados nesses 100 anos de Paulo Freire, para a gente não ficar falando as mesmas coisas durante tanto tempo. Então, sugeri uma série de temas malucos. Por exemplo, Recife na vida de Paulo Freire, Os Quintais e Paulo Freire, Elza Freire, A Saudade em Paulo Freire, A África e Paulo Freire. Façam isso, por favor, porque senão todo mundo vai ficar comentando do mesmo jeito. Tem várias pessoas organizando aí 100 artigos sobre Paulo Freire. Eu mesmo estou em 2 dessas maratonas. E com medo danado que 85 sejam leituras, não é, a respeito de Pedagogia do Oprimido. Muito importante, mas... E Elza Freire? Está aqui a Nima, a única pessoa que eu conheço que resolveu escrever um livro sobre ela. Não é? E as experiências africanas, por exemplo, um artigo Samora Machel e Paulo Freire, Frantz Fanon e sua presença em Pedagogia do Oprimido, Augusto Memmi e a ideia de opressor e oprimido, e assim por diante. E assim por diante. Eu devo ter mandado para vocês, eu acho que eu mandei, não é propriamente um livro meu, é uma compilação que eu fiz de memórias de Paulo Freire, chama Pessoa de Paulo. E, de propósito, não tem nenhum estudo teórico sobre Paulo Freire. Tem experiências nossas, algumas até jocosas. Por exemplo, quando a USP, onde eu também trabalhei como professor, cria o Instituto de Estudos Avançados, numa das nossas reuniões de bar, aliás, um dos lugares preferidos de Paulo Freire. Eu, às vezes, costumo dizer que eu acho que ele criou o Círculo de Cultura como uma ampliação da mesa de bar. Então, era comum a gente sair da Unicamp e ir para Barão Geraldo. Então, a USP criando o Instituto de Estudos Avançados. Existe lá um prédio fantástico, tem uma excelente revista.
E numa das nossas rodadas de mesa de bar surgiu a ideia, nem minha nem de Paulo, não sei de quem foi, da gente criar na Unicamp o Instituto de Estudos Atrasados. E o Paulo gostou muito da ideia. E a ideia não era palhaça, não, a ideia era muito séria, era o seguinte, vamos deixar para a USP tudo que foi internacional, economicamente importante, globalizado, e vamos criar um instituto para se preocupar com a vida das pessoas, com o cotidiano, com as lutas do povo, não é isso que volta e meia aparece em algumas falas aí no vídeo. Essa é uma das minhas memórias, tem outra, não é, do nosso encontro. Aliás, eu convivi com o Paulo muito viajando, Argentina, Goiânia, Nicarágua, até está saindo um livro meu, e a capa é uma fotografia de Paulo com toda uma geração jovem, inclusive eu, de educadores populares, não é? Paulo já está com a barba branca dele e o cabelo branco, bem diferente como ele vai aparecer aí, ainda mocinho, no vídeo. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, não é? Da pessoalidade afetiva, afetuosa desse homem, que, ao mesmo tempo em que escreve uma pedagogia do oprimido, que ele dedica, não sei se vocês sabem, aos esfarrapados do mundo, não é nem aos proletários, aos trabalhadores, é aos esfarrapados do mundo. E depois esse fato, que não pode ser esquecido, porque é a essência da experiência de Paulo, ou seja, eu, o homem do mundo, um livro, não só esse, mas outros, publicado em 40, em 60 línguas, doutor honoris causa, por quase 50 universidades do mundo inteiro. Eu sou um homem ancorado no mundo em que eu estou. Eu estou no Chile, eu sou chileno, embora não esqueça o Recife um momento. Estou trabalhando com camponeses chilenos e escrevendo textos para o mundo chileno. Eu vou para Genebra, estou na África, e aí eu vou escrever cartas a Guiné-Bissau, vou me envolver profundamente com Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Eu volto para o Brasil, quero ir para o Recife, não posso. Estou na Unicamp, onde nós vamos nos tornar amigos, Rubem Alves, Paulo Freire e eu, e na PUC. Bom, e a Erundina me convida, eu vou ser secretário de Educação. Aguentei pouco, porque não dá para aguentar muita burocracia, principalmente em São Paulo. Mas eu me comprometo e me envolvo com a gente do lugar em que eu estou. E não nos esqueçamos que, pouco antes de nos deixar, né, Paulo estava num assentamento, né, de reforma agrária no Rio Grande do Sul. Inclusive, ele nos dizia, eu prefiro muito mais, aliás, ele não só dizia, mas ele vivia isso, está num assentamento, acampamento de MST, está num círculo com professores do chão de história, do que estar numa reunião em Genebra ou numa reunião no MEC, que, aliás, ele evitava o tanto que podia, tanto que ele podia. Então, são essas memórias de exílio. Eu estava comentando com acho que foi com a Sônia, ou foi com o pessoal que estava naquele primeiro momento, eu escrevi um livrinho para o MST chamado Paulo Freire, a História do Menino que Lia o Mundo. Foi publicado primeiro pelo MST, no Cadernos Fazendo História, número 7, depois pela Expressão Popular, e agora saiu, aliás, a edição mais bonita, na Colômbia, saiu com desenhos muito bonitos na Colômbia. E ali tem uma longa passagem sobre o exílio, inclusive com os desenhos cheios de sabico de pena, muito bonitos. E também tem uma outra coisa que eu queria resgatar com vocês, eu vou mandar também, viu, Sônia, para o teu endereço, que é uma fotobiografia de Paulo Freire, fez parte de um projeto Memória Brasil, do Banco do Brasil. Aliás, um projeto muito bonito, que, como grande parte do que é bonito no Brasil, já acabou. Então, teve um ano que foi dedicado ao Paulo Freire. E eu escrevi o texto. Essa fotobiografia bonita, toda colorida, não foi vendida, era só distribuída em escolas e bibliotecas. E esse livro, álbum, ele vale muito mais pelas imagens, é riquíssimo de imagens, do que pelo meu texto, que é um texto que não tem nenhuma grande novidade. Mas eu vou mandar também, e pode ser partilhado, ele não existe em livrarias e tal, pode ser partilhado por vocês. E gostaria de terminar, não é? Acho que a Camila e a Sônia já estão me olhando com cara de chega para lá, Brandão,
com uma passagem que eu já repeti 10 ou 15 vezes, de uma coisa que eu não vivi com Paulo, mas que traduz bem quem ele era, quem ele é, ele está vivo ainda. Um grupo de amigos, eu, inclusive não estava nesse grupo, nessa ocasião, resolveu criar o Instituto Paulo Freire. E foi procurar o Paulo. O Paulo estava vivo e bem vivo, foi procurar o Paulo. E propuseram: Paulo, queremos criar um instituto com o seu nome. O que você acha? Isso quem me contou foi Gadotti. Aliás, me contou mais de uma vez. E diz que Paulo pensou e disse: olha, gente, se for para me repetir, não vale a pena. Mas se for para me superar, podem criar. Podem criar. Então, esse é um recado freiriano. Por favor, educadores e educadoras, não talvez em termos de densidade de obra, mas em termos de compromisso com o tempo, me superem, me superem. Vão além de mim. Sejam as pessoas que, a partir do meu legado, estão, e aqui o meu exemplo, Paulo Freire, profundamente ancorados junto à vida dos esfarrapados do mundo, no meu tempo e no lugar em que eu estou. Muito bem, gente. Agora terminei, Camila. Obrigada, Brandão. Muito bom ouvi-lo. Isso aqui não é vinho, não, é suco de uva, viu? Tá bem. Tá aberto, gente, para as perguntas, considerações, falas. Eu queria, já que eu abri o microfone, né, Brandão, dizer que eu sempre vejo um documentário, ou mesmo um vídeo, com uma leitura que é muito específica da pessoa e a forma como ela né, faz a sua interpretação também desse momento, com um olhar que é outro e tal. Mas uma coisa que eu vou te confessar que me incomoda nesse episódio especialmente, né, é mesmo quando você vê eles dizendo o que Paulo Freire significa, tem duas coisas que me incomodaram demais, né, quando ela fala da inteligência coletiva, que eu fiquei pensando, nossa, mas é tradução, não sei se é a tradução ou se é a forma mesmo de compreender o que isso significa, porque inteligência coletiva, para mim, não consegue definir o que é o processo de conscientização e libertação no Paulo Freire, então, eu fiquei ali, aquilo me incomodou muito você tem razão. E a outra é a ideia do poder. Isso é muito insistentemente dito por eles, né? O poder para o Paulo Freire, o poder que eu acho que aí também fico sempre na dúvida da tradução, se é o poder da transformação, né? A mudança ou a transformação pela educação, mas a forma como foi colocada na tradução me incomodou um pouco, que eu fico pensando, que eu acho que é isso que ele também vai dizer, né, se aprendi, uma das coisas que aprendi com o exílio é não querer julgar a cultura do outro, porque as identidades culturais estão, e como você disse hoje, né, assim, entender Paulo Freire precisa entender esse lugar dele, né, essa reciprocidade, por isso que é importante ver a família, ver quem está com ele, com quem que ele dialoga, porque isso tudo faz sentido para compreendê-lo, né, para entender essas questões que eu acho importantes. Então, é só para dizer que, para dizer para você que eu também fiquei com uma pulguinha aqui atrás da orelha pensando, será que eu entendi certo, né? E outra coisa, ouviu, Camila, outra coisa que é um detalhe, mas antropólogo é um especialista em procurar chifre em cabeça de cavalo. Naquele tempo, Paulo fumava. Aliás, naquele tempo, todo intelectual que se prezasse fumava. Não é? Todo mundo tirava fotografia, era filmado. Ele parou de fumar logo depois. E eu fiquei impressionado com a obsessão que o cinegrafista teve em ficar flagrando a mão do Paulo Freire com um cigarro quase o tempo todo em que ele falava. Mas, enfim, que seja. Ô, gente, só um detalhe, eu estou vendo a Karine aqui. Ô, Karine, você sabe o que é o seu nome, Karine? Karine é a proa do navio. E Karine
é a proa de uma constelação enorme que tem no céu, chamada o navio. Então, a ponta é Carina, que em grego é justamente proa. E tem uma estrela lá, entra na internet, Eta Carina, que tem preocupado muito os astrônomos. Estou vendo o César aqui, companheiro. Bem-vindo. Então, eu gosto muito de astronomia também, entre outras coisas. Procure lá, Eta Carina. Muito bem, gente. O que vai rolar agora, Camila? Karine, é com você. Você levantou a mão? Sim, já que ele me chamou, né, eu não poderia deixar de falar. Bom, eu não consigo nem falar direito, tamanha minha emoção de estar aqui novamente junto com o Brandão, né? Eu não perco, assim, toda a oportunidade que eu tenho de ouvi-lo, né? Não só para falar de Paulo Freire, mas de todos os seus pensamentos, as suas divagações. Eu me inspiro muito, assim, nessa capacidade que ele tem de tornar tudo tão poético, sabe? Eu o conheci, tive a honra de estar com o Brandão em 2015, lá em Goiânia, no Congresso da Abrasco. Oh, meu Deus! Se lembra, Brandão? Estou lembrando. E assim, conheci mais a sua obra e o seu pensamento, nem tanto por Paulo Freire, mas por Rubem Alves, que é outro autor que eu também admiro muito. E assim, muito mais do que falar sobre Paulo Freire, eu queria mesmo era dizer muito obrigada ao Brandão, né, por estar sempre trazendo essa memória viva. E esses detalhes que fazem toda a diferença para a gente compreender realmente quem é, quem foi e quem vai continuar sendo Paulo Freire, né? Essa inspiração que nos vai permitir continuar esse trabalho tão importante que ele desenvolveu, né? E continua desenvolvendo por meio de nós. Então, te prestar a minha homenagem, Brandão, te dar os parabéns e te acolher, assim, com todo o meu amor, né? E com todo o respeito à sua esposa, mas dizer que você é uma inspiração muito grande para nós. Obrigada mesmo. Aproveitando, tem uma fala da Karine muito importante aí no chat, que diz que mais do que nunca é necessário assumirmos e aplicarmos o engajamento, no caso de Paulo Freire, o engajamento político contra as opressões que se agravam cada vez mais no nosso atual contexto. Não é mesmo, Karine? A Karine, ela falou no Rubem Alves, que inclusive foi um personagem muito importante no ingresso de Paulo Freire na Unicamp, e dos textos que eu escrevi, 2 tem um até chamada Fábula de Rubem Alves, e o outro é sobre Rubem e Paulo Freire, que é outra história muito pouco conhecida. O Rubem Alves escreveu o primeiro livro sobre teologia da libertação, só que era a tese dele nos Estados Unidos, e os editores disseram que libertação é uma palavra que pega mal nos Estados Unidos. E sugeriram, então, por uma teologia da esperança humana. Mas agora acabou de sair uma edição em português, com o nome tradicional, com o nome original, por uma teologia da libertação. E eu estou dizendo isso porque antes de conhecer Paulo Freire, muito antes, ele conheceu quando eu conheci na Unicamp, bom, eu um pouquinho antes, Rubem Alves, nesse livro sobre teologia, faz 2 citações de Paulo Freire. E não no Pedagogia do Oprimido, que era ainda original, a tese do Rubem anterior ao Pedagogia do Oprimido, de mais ou menos 1 ano, mas no Educação como Prática da Liberdade. Então, essa história pouco conhecida, muita gente até diz que Paulo e Rubem Alves são antagônicos. Eu digo, não, eles se complementam como sempre, eu que convivi com os 2. O educador do ato político, Paulo Freire. O educador do gesto poético, Rubem Alves. E por isso eu escrevi justamente entre o poético e o político um pequeno artigo juntando os 2 e fazendo, inclusive, justiça ao Rubem Alves, ao querido Rubem Alves. Brandão, esse texto que você citou está lá no site A Partilha da Vida? Esse do Rubem Alves e do Paulo Freire eu não conheço, não. Eu acabei de escrever que eu escrevi, aproveitei a pandemia, né,
eu estou vivendo a pandemia, eu que vivia viajando, escrevia em avião, em banheiro de rodoviária e tudo, eu estou aproveitando o lado bom de estar aqui em casa e estou lendo e escrevendo, não é como nunca, sem parar, está sendo uma experiência muito linda. Então, eu fiz o seguinte, numa parte do dia, eu estou escrevendo textos sobre educação e educação popular, esses que eu estou mandando para o mundo inteiro. Inclusive, embora vá sair esse livro, eu estou despachando para quem quiser fazer o que quiser com eles, são para serem partilhados. Nós temos Mas depois eu escrevo meu lado de antropólogo. Então, eu escrevi um livro, imaginem vocês, sobre escalada de montanhas. Eu fui escalador durante muitos anos, e agora, aos 80 anos, ano passado, eu escrevi Artesãos do Absurdo, Dilemas do Humano nas escaladas de alta montanha no Himalaia. Imaginem vocês, tem umas 300 e poucas páginas. Quase ninguém vai ler, mas foi uma alegria escrever. Às vezes a gente escreve para a gente também, né? Também, fazer esse exercício. Olha, tem 2 pessoas inscritas, a Fernanda e a Betânia, nossa colega também aqui da UFA, amiga e parceira. Fernanda Betânia também. Lacerda. E Nima, Betânia Moacir Lacerda. Moacir Latesa. Isso, eu sou prima do Moacir. Olha, mas uma das pessoas que mais me influenciaram nesse mundo. Fomos amigos anos e anos, meu Deus do céu. É isso. Sinta-se honrada em ser prima de um grande homem. Aliás, um grande educador e esquecido, Moacir Latesa. Esquecido, exatamente. Eu tenho, inclusive, uma orientanda que fez a dissertação de mestrado sobre o Moacir. Eu me lembro disso. Isso. Lá de Uberaba, não foi? Lá de Uberaba. Eu falei, só te oriento se você estudar o Moacir Latesa. É isso. Eu me lembro disso. Ela chegou a comentar comigo. É um prazer, então, falar com você, Brandão. Grande Moacir. Fernanda, então vamos lá, depois Betânia entra. Fique à vontade. Oi, Camila, tudo bem? Agora ouvimos tudo, prazer te conhecer. Tá bom. Boa noite, um prazer todo meu, boa noite para todas e para todos. Na verdade, eu tinha feito um comentário ali que acredito que Paulo Freire e Rubem Alves foram aí fizeram um trabalho muito bonito de militância na teologia da libertação. E o Brandão sempre coloca que há 3 grandes movimentos da educação popular, ou 3 grandes momentos revolucionários, né? Que é a educação popular, a teologia da libertação e a pesquisa participante. Se quisesse fazer um comentário, ficaríamos muito felizes. Um beijo. Ai, Fernanda, com essa humildade aí, mas eu acho que eu já aprendi mais com ela do que ensinei a ela. É uma das educadoras populares mais... Eu conheci ela menina, e ela já militava, não é, Fernanda? Olha, eu gostei muito dessa pergunta. Só que vocês me controlem, porque eu sempre gosto de dizer, eu sou do tempo em que uma fala curta era meia hora, e uma fala comum eram 3 horas, não é? Em que as nossas correspondências, batidas à máquina, não é? Quando pequenas, eram de uma página em espaço 1. Não é? Então, a gente fala muito. Aliás, Paulo Freire também falava, Rubem Alves também, todos nós temos, eu não sei se essa virtude ou esse defeito hoje em dia, meu Deus do céu. Eu sempre costumo dizer o seguinte, existem 2 coisas absolutamente erradas na educação popular e que precisam ser corrigidas. Primeira, ao falar de Paulo Freire, só falar de Paulo Freire. É uma traição a ele. Paulo Freire, eu vou ser radical, nunca foi ninguém sem os outros. Gadotti pode dizer, Paulo era um homem conectivo, era um homem eu.
toda a vida de Paulo foi no interior de equipes. Desde o Nordeste, 1960, primeira equipe do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, Aurenice Cardoso, que, aliás, é quem escreve sobre o método Paulo Freire, Jomar Muniz de Brito, Jarbas Maciel e Paulo Freire. Depois a equipe do IDAC, lá em Genebra, trabalhando na área. Depois a equipe do INDAC, no Chile. Depois o Instituto Paulo Freire, depois as equipes de MOVA. Então, eu acho muito errado. Claro, quando você trabalha a obra de Paulo Freire, você foca Pedagogia do Oprimido, Cartas a Guiné-Bissau, Cartas a Cristina. Mas a experiência de vida de Paulo Freire é em volta da mesa do bar ou em volta de um círculo. Em volta de um círculo. Um homem em equipe, que, inclusive, muitas vezes, levava na prática o diálogo sobre o qual ele teorizava. Ouvia muito. Eu fiz até um poema sobre o Paulo, dizendo do homem que primeiro ouve e depois fala. Ouvia muito mais do que eu, inclusive. E muito mais do que o Rubem Alves. Esse é o primeiro erro. Não contextualizar Paulo Freire no mundo dos companheiros com quem ele trabalha. Quem escreve pela primeira vez sobre o método Paulo Freire é o Nis Cardoso. Quem escreve sobre o sistema Paulo Freire de educação, porque eles estavam criando no Recife um sistema, é o Jomar Muniz de Brito. O filósofo de Paulo Freire é um gaúcho, Hernando Maria Fiore. E o poeta dele é um amazonense, Tiago de Mello, que inclusive fez um belíssimo poema. E depois Samora Machel, de quem eu já falei, ou seja, sempre um eu-e, que, aliás, ele viveu profundamente, inclusive no Instituto Paulo Freire, a vida toda. Tem até uma fotografiazinha muito bonitinha, vai sair na contracapa desse meu livro. Estamos ali, Maurício Trachtenberg, que, aliás, nunca parou de fumar, não é? Moacir Gadotti, Paulo Freire e eu, num cantinho da Faculdade de Educação, do lado de fora, e tem uma placa assim, sedes, pintada de improviso. Foi a fotografia tomada no momento em que a gente acabou de criar o Centro de Estudos de Educação e Sociedade, que existe até hoje, tem uma ótima revista, não é? Nós quatro ali. Aliás, quem escreve a ata é o Maurício Trachtenberg, que também já se foi. Então, esse é um primeiro erro. E o segundo erro é separar a educação popular, como se, de repente, Paulo Freire, que, aliás, nunca falava em educação popular, não usava esse nome é da década de 70, quando ele está no exílio, como se ela fosse uma coisa que brotasse, né, ao acaso, de repente, a educação popular. Primeiro, quando Paulo está trabalhando no Recife, com essa primeira equipe, o foco era cultura popular, algo muito mais amplo, que envolvia teatro, poesia, música, engenharia, direito, não é? Ciências sociais e até educação. Falava-se em alfabetização popular, mas não educação popular. Em 1963, em janeiro, Paulo e essa equipe do Recife promovem o primeiro encontro. E como é que ele se chama? Primeiro Encontro Brasileiro de Movimentos de Cultura Popular. Peguem o mais importante livro sobre esses momentos, escrito, aliás, compilado pelo Osmar Fávero, Memória dos anos 60, Cultura Popular e Educação Popular. Estão lá, inclusive, esses 4 primeiros artigos de Paulo Freire. Então, o que acontece na América Latina entre os anos 60, 70, 80, e justamente em alguns países que vão sofrer sucessão de ditaduras, até no programa aí, no vídeo, alguém comenta isso. Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E é toda aquela geração que está, inclusive, naquela fotografia com Paulo Freire em Manágua, na Nicarágua, que vai sair na capa do meu livro, que envolve muitas mulheres, inclusive, desde a Argentina, Maria Teresa Sirvent, até o México, Silvia Smelks, não é?
toda uma geração de jovens estudantes, né, que vão criar sobre e a partir do legado de Paulo Freire, já em Pedagogia do Oprimido, um movimento de educação popular, né, na esteira dos movimentos de cultura popular. E aí é toda uma sucessão, ao longo desses anos, de criações emancipatórias que a gente só entende quando a gente vê como um fluxo. A mesma coisa que os astrônomos e os biólogos estão fazendo com o universo ou com a vida, a gente precisa fazer com a educação popular. Eles estão parando de ver as coisas paradas como são, o Sol, a Lua, o universo, Eta Carina, a constelação do navio e assim por diante, e estão entendendo tanto o universo, quanto o meio ambiente, quanto a vida, como fluxos que se intercomunicam o tempo todo, sem ter um eixo e um ponto original. A mesma coisa para tudo isso. Então, entre esses anos, vão se criando a educação popular, o teatro do oprimido, de Augusto Boal, nordestino também, injustamente esquecido. Tem mais teatro do oprimido na Alemanha do que aqui no Brasil. A sociologia da libertação, de Orlando Falsborda. Logo depois, a investigação, a ação participativa. Aliás, querido Orlando Falsborda, amigo meu também. A teologia da libertação, a política da libertação, a música de protesto, o direito popular, os movimentos populares, as ligas camponesas, os movimentos sindicais. A América Latina explode de criatividade durante esse tempo. É muito impressionante. É a primeira vez na nossa história, isso é que tem que ser resgatado, não é ficar repetindo as mesmas coisas. Primeira vez em que a América Latina deixa de ser importadora de ideias e de teorias emancipatórias e passa a ser exportadora. Os gringos vêm, esses que estão falando aí, inclusive, no vídeo, aprendem com a gente, aprendem com Paulo Freire, depois com Orlando Falsborda, seguem agora aprendendo com Boaventura de Souza Santos, que, aliás, é um português nascido no Rio de Janeiro, né? E é muito importante compreender exatamente isso, a educação popular como um momento que tem, inclusive, uma continuidade fantástica, né? Ao longo de todos esses anos. E quando as pessoas agora se desesperam por causa do pandemônio político que a gente está vivendo, eu digo, gente, nós nunca criamos tanto no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, quanto debaixo de ditaduras. Por debaixo delas. Debaixo delas. Paulo Freire criou, né, em alguns momentos de liberdade, 60, 63, um pouquinho em 64, depois foi um exilado, viveu entre ditaduras, depois viveu momentos de alegria, né, nos governos do PT, inclusive foi um dos fundadores do PT, né? Mas grande parte do trabalho da obra dele é uma obra de exilado, a começar pelo Pedagogia do Oprimido. Isso, Brandão. Então, como você me pediu para te ajudar... 9h15, nossa. Eu fico com esse papel, pois é. E tem Betânia e Nima. Eu sugeriria que Betânia e Nima falassem. Primeiro a gente faz um bloquinho com vocês duas para o Brandão encerrar. E a gente Betânia, ela está aqui. Está aqui. Vamos lá, Betânia. Microfone. Tem que abrir o microfone. Aí. Que prazer estar aqui, que prazer rever o Brandão, que já encontrei congresso, inclusive, que tu estava, Brandão, né? Que você passou por esses problemas todos aí, né? Que você já relatou. Mas que prazer, meu Deus, Camila, a todos os organizadores aí, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui ouvindo Brandão mais uma vez. Eu estou em estado de graça, viu, Brandão? Nossa, que beleza, né? Como diz Paulo Freire, que boniteza, nossa, meu Deus, muito obrigada por essa honra, né? Brandão... E precisa trazer para esse fluxo Moacir Laterza. Sim, eu também acho, Camilinha. Grande pensador da educação, inclusive a mulher dele, Terezinha, também é ela. Terezinha, sim, fantástica, Terezinha. Moacir resgatar essas pessoas. Sim. Nossa, Moacir era fantástico, né? Tem, falar um pouco dele, assim, independente de ser meu primo, né? Mas ele marcou muito a minha formação, desde o início da minha formação acadêmica, uma pessoa fantástica. A Cláudia, que falou que foi aluna dele, né? Uma pessoa fantástica. E eu agradeço muito a você, Brandão, por essa lembrança, né? Muito obrigada. E agradeço muito por ter
deve ter orientado, eu esqueci o nome da menina lá de Uberaba, uma grande amiga também, né? E foi tanta gente. Né? E que trabalhou no pensamento aí do Moacir. Muito A que obrigada. fez a tese chama-se Sueli Terezinha de Abreu Sueli Bernardi. Terezinha, isso, lá da Uniub, exatamente. Isso. Então, fez obrigada. o mestrado sobre o Moacir e o doutorado sobre Pablo Picasso. Pois Você vê por olha onde eu só. ando com as minhas orientandas. Pois é, muito obrigada pela honra, né? Obrigada a você, obrigada a você. Então, e dizer também que o Pontal teve a honra de ter o Brandão, gente, né? Ele esteve por aqui também, e foi uma honra muito grande, né, Brandão? Muito obrigada por essa honra. Sempre uma alegria. Então, receba aí meu abraço, Brandão, e a presente, Lima, né, Priscila, Camilinha, o Pontal já teve Camila também, né? Tivemos essa honra, né? Sônia, né, Karine, todos que estão presentes, Lucinha, nossa coordenadora que também está presente. Brandão, então, você, Paulo Freire, né, são pessoas, Paulo Freire e você, são assim, a luz, né, para a educação brasileira, né, então, Paulo Freire nunca estava sozinho, né, estava com vocês todos, né, e daí vocês proporcionaram essa educação popular, essa educação emancipadora. Daí eu fico pensando nesse momento que nós estamos assim tão difícil passando do ensino remoto. Eu fico pensando nos alunos, né, que não têm acesso à educação remota. Eu fico pensando nós aqui da universidade que nessa oferta desse ensino remoto, muitos alunos estão com celular, talvez não aparecem nas câmaras porque não tem como aparecer, não tem uma internet favorável. Aí eu pergunto para você, né, como também, se o Paulo Freire estivesse por aqui, perguntaria para ele também, talvez você nos ajudaria. Como é que seria a posição de Paulo Freire, baseado em você, baseado nos amigos dele, né, diante desse ensino remoto? O que faria diante disso, pensando numa educação libertadora, pensando numa educação emancipatória? O que faria diante disso, né? Qual seria a posição dele e qual é a posição sua diante dessa educação popular, emancipatória, né? Nessa pandemia que nós estamos, nesse emaranhado de problemas que nós estamos vivendo. E, mais uma vez, obrigada pela honra, né? Obrigada pela lembrança aí da memória de Moacir. Muito obrigada. Obrigada, Betânia. Eu vou te responder muito ligeiro, já está muito tarde, e de uma forma muito pessoal. É preciso entender a posição que pessoas como Paulo Freire, Rubem Alves teriam e que eu tenho, pensando no tempo de onde a gente vem. Paulo Freire teve muita dificuldade para lidar com o computador. Dependesse dele, ele não saía da máquina de escrever. Aliás, eu relutei até quando pude, não é? Para você ter uma ideia, o meu celular aqui é um J2, né? Em geral está desligado, não tem WhatsApp, né? E uso o computador mais como uma máquina de escrever. Eu tenho uma dificuldade pessoal, inclusive agora, que acho que isso aqui estaria sendo outra coisa se nós estivéssemos numa sala, na casa de alguém, ou lá na Faculdade de Educação da Unicamp, né, com todo o carinho com que a Nima recebe quem lá vá. Então, eu sou muito do face a face, não é? Inclusive porque eu sou um antropólogo, e o antropólogo é alguém da presença, não é? Da pesquisa. Então, eu vejo com muita dificuldade, porque, de um lado, eu acho horrível, não é? A gente viver em telas e entre telas e ver um meio rosto. Sei que a tecnologia vai avançar, que vai criar coisas fantásticas. De outro lado, eu sei que é um instrumento profundamente democratizador. Betânia, seu áudio está ligado. Por exemplo, esse vídeo sobre Paulo Freire, eu nunca tinha visto. Foi uma alegria vê-lo, apesar das minhas críticas, não é? Porque um meio eletrônico me propiciou isso aí. Assim como, enquanto a gente estava conversando aqui, eu entrei no YouTube e procurei dados sobre Eta Carina, para informar a Carina. Impressionante que já apareceu a fotografia da estrela e tudo mais. Né? Então, são recursos
inimagináveis. Mas eu, como uma pessoa que começou a ser professor em 1967, nunca mais parou, eu tenho visto tudo isso com um olhar crítico, que eu espero que se dissolva com o passar do tempo, que é o seguinte: eu acho que os meios eletrônicos, por enquanto, estão sendo uma triste armadilha, eu diria uma maravilhosa armadilha. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho coleção de cartas de amigos queridos dos tempos da educação popular, não é? Eu me lembro que uma última vez em que eu contabilizei pelo peso, eu tinha mais de 10.000 cartas escritas e recebidas. Bom, Maria Alice e eu temos uma mala de cartas. Ela morava em Goiânia, eu no Rio de Janeiro, cartas de amor, às vezes, de 30 páginas. Você consegue imaginar, Sônia? 30 páginas. A verdade é que não era só de amor, tinha reflexão sobre a realidade brasileira e tal. E hoje em dia tem me entristecido muito o fato de que, às vezes, eu mando para um monte de amigos, não é, escritos, textos, inclusive poesia, que eu gosto muito, e recebo imensas mensagens do tipo: valeu, Brandão, Brandão! Então, umas palminhas. E eu fico me perguntando o que está acontecendo com a comunicação entre as pessoas. Nós agora, sobretudo nesse tempo de pandemia, temos todo o tempo do mundo. A gente escreve bilhetes uns para os outros. O WhatsApp é uma das maiores pragas que eu conheço. A minha mulher não larga ele. Inclusive, é fantástico para ela, mensagens de todo mundo, ao vivo, a cores. Eu não uso, vou morrer sem usar. Eu mando mensagem por e-mail, vocês são testemunhas, nunca menores do que 3 parágrafos. Então, eu fico pensando o seguinte: o que está acontecendo com esse apressamento e encurtamento das ideias? Será que as pessoas hoje estão lendo Pedagogia do Oprimido inteiro? Ou será que estão usando uma das muitas sínteses que devem rolar aí pela internet? Eu sou de um tempo, aliás, Paulo Freire foi uma pessoa que nos ensinou isso. Até hoje, lá no Instituto Paulo Freire, tem a biblioteca dele, tal como ele deixou. Uma quantidade de livros, inclusive anotados à mão. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, grande parte do que eu ganhava era para comprar livros. Criar uma biblioteca era absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Você podia não casar, podia até não transar, mas tinha que ter uma biblioteca. O que está acontecendo hoje em dia? Eu, inclusive, publiquei uns livros aqui, estou numa maior tristeza, não vendo mais nenhum. O Que é Educação vendeu 70 edições. Tem livro meu muito mais bonito aqui na minha frente, que vendeu 3. 3 livros. Então, vocês veem nessa minha lamentação um pouco do sinal do tempo. O medo que eu tenho é que essa quantidade explosiva de informação nos roube o adensamento, a profundidade, nos roube o prazer. Por exemplo, eu estou lendo agora um livro que eu vivo dizendo que ninguém em faculdade de educação podia se formar sem ler ele inteiro, O Paideia, do Werner Jäger. 1.517 páginas. Deve ter aí na internet uma síntese de 32 páginas. Mas o que está acontecendo com as pessoas? Estão transando depressa, estão comendo fast food, estão mandando mensagem de 2 linhas. Então, esse é o meu grande medo, quer dizer, eu estou remando contra a corrente, eu quero voltar ao tempo dos livros grandes, das leituras em que você diga: eu fiquei 6 meses lendo Grande Sertão Veredas. Eu estou relendo, eu inclusive aproveitei a pandemia para reler Jorge Luiz Borges inteiro. Então, eu acho que o grande perigo que a gente pode estar vivendo é exatamente esse. As facilidades da eletrônica estão nos facilitando um acesso desmesurado ao mundo da informação, mas estão nos roubando o tempo do mundo do conhecimento. E, para usar uma palavra mais
ambiciosa da sabedoria, da busca. Teve até uma francesa no vídeo que falou em Sócrates, comparando com Paulo Freire, da busca socrática da sabedoria. Então, é um pouco essa visão. Por favor, quem discorde, lembre-se que eu tenho 81 anos. Não há e vem do quem século goste. passado. E vem do século passado. Há algum Nima, tempo já, então meu vamos- neto, quando eu falei uma coisa, ele me deu uma bronca, o papo falou, bom, vô, mas também você é um homem do século passado. Ai, meu Deus. Nima, você então, Florida, para Ô, encerrar com o querida professor Brandão. Nima, Brandão, povo querido, Betânia, Camilinha, alguns orientandos aí, a Fernanda, a Priscila, a Sônia, enfim, a lista é grande, isso é bom, porque em momentos tão tecnológicos, ter um momento afetivo assim, ainda que digital, é muito bom. Assim, não vou me alongar também, porque a prosa é boa, mas o tempo é curto, e a gente todo mundo aqui deve estar no terceiro período já, né, terceiro turno. Brandão, teve alguma coisa que você queria ter dito para o Paulo Freire que você não disse? Que você falaria agora para nós? olha, eu vou dizer e você vai achar, Nima, uma coisa estranha. Você sabe que eu escrevo poesia, eu gosto muito, não só de poesia, mas de escrever. Não é? Inclusive, meu último livro, deixa eu ver se ele está aqui. Ó, está aqui. Aqui que beleza, ó. Livre, enfim. Livre, enfim. Ele é muito bonito. A gravurista é uma professora e artista lá do interior de Goiás, de Jataí. Então, eu escrevo muito livro de poesia. E com Paulo Freire eu tinha vergonha. Então, é interessante. O Rubem Alves, não. Eu trocava ideias, não é? Com Rubem, sobre poesia, literatura, porque inclusive era grande parte da vida dele. Mas uma coisa que eu gostaria de não só ter conversado com o Paulo, mas também de ter convivido com ele, era esse mundo da poesia, da literatura. Não é? Vocês sabem que o Paulo escreveu um único poema, pelo menos ele publicou um único poema que, aliás, tem um nome, Canção Óbvia. Né? Canção Óbvia, até parece que foi musicado. Gente, eu sumi aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo e vendo. Tá bom, porque eu agora não estou vendo ninguém, eu estou vendo aqui meu e-mail. Não é? Será que eu volto? Deixa eu ver como é que eu faço. Não. Não, bom, tudo bem. Agora voltou aqui, mas é um e-mail que voltou aqui, ó. Bom. Talvez agora, na aba, olha, agora sim. pronto, está aqui a Nima de novo. Estão vendo aí os problemas da internet? Então é isso, Nima. A gente conversava, às vezes, coisas mais pessoais, porque o Paulo Freire, quando não obrigado, não é que ele não gostasse, mas não falava muito de educação. Aliás, também Rubem Alves. Você quer ver o Rubem Alves aborrecido, ele puxar assunto de teologia com ele. Né? Às vezes até ele escandalizou o mundo inteiro, dizendo, eu sou um teólogo ateu. O Rubem era dado no João Pantes. E a gente conversava, inclusive nas nossas rodas, lá em Barão Geraldo, tudo menos educação. Eram papos, aí o Paulo falava de saudade, detalhes do Recife, coisas da vida dele, tomando a cachaçinha, não é? Que ele não dispensava. E eu nunca tive essa coragem, Nima, de, por exemplo, dizer, Paulo, que outros poemas você tem? Aliás, uma pergunta interessante, a Madalena deve ter guardado. Será que Paulo tem outros poemas escritos? Porque tem uma coisa engraçada sobre Paulo que pouca gente sabe. Paulo não pensou a vida dele como professor, não, quer dizer, como professor, mas professor de gramática. O sonho da vida do Paulo era gramática da língua portuguesa. Tanto assim que quem prestar atenção, o método Paulo Freire é um método especialista em gramática, não é em educação, não. Ele fez direito, adorava gramática e acabou na educação. Aliás, parecido comigo, que
queria ser engenheiro florestal, acabei fazendo psicologia e virei antropólogo, né? Aliás, o Rubem Alves também, todos nós temos um percurso meio assim. Então, essa é a única lacuna que ficou. Para mim, esse mundo da literatura, da poesia, é tão essencial, e ficou essa lacuna entre Paulo e eu, né? Inclusive, eu vinha ler, inclusive em público, o Canção Óbvia do Paulo, não é? Depois dele morto já, depois que ele se foi. Aliás, quando o Paulo faleceu, nós estávamos lá no meu sítio comunitário, no sul de Minas, em Caldas, pertinho lá de Varginha, né, Priscila? Isso mesmo. E não dava tempo de ir a São Paulo, a gente estava no sul de Minas, então fizemos um ritual, lá tem uma capela ecumênica de pedra, né, e fomos Rubem, eu, vários amigos, foi um momento muito bonito. Mas eu passei na cozinha, peguei um copo, pus um tantinho assim de cachaça, botei no altar, falei, Paulo, essa aqui é sua. Chega, né, gente? O que vocês acham? Acho que sim, acho que nós temos. Eu quero já Não sei pedir se tem mais as alguém. desculpas A antecipadas Cristina aqui. Aparecida já está até assim, ó. A Célia fez uma pergunta aqui, Brandão. Célia, a Karine também. Mas eu prometo enviar essas perguntas para você por e-mail também. A gente tem outras oportunidades, mas acho que nós temos que encerrar em respeito. Eu vou mandar mais texto, eu mando no e-mail da Ótimo. Sônia, que é o que eu tenho. Não sei se eu tenho o seu, Camila, mas Não, a pode Sônia mandar para a Sônia e eu somos a espalha por aí. mesma. Isso. Pode mandar para ela que ela compartilha com a gente. Eu estou escrevendo um livro de biografia chamado Eu, Professor, que vai lá para o GPEJA. Estou trabalhando nele. Eu ia até anunciar isso, vai ser um presente do GPEJA para a humanidade. Imagina o título desse livro, Eu, Professor. Aí, Brandão, eu vou assumir um compromisso público aqui. Acho que a gente pode arriscar fazer uma poesia juntando Brandão e Paulo nesse livro, né? Às vezes aquilo que você não falou para ele sai no livro. Eu, professor, vai sair esse ano ainda, hein, gente? Que legal, Nilma, que bom. Sônia, você quer despedir, então, do professor Brandão com o nosso agradecimento e depois eu volto para fechar? Pode ser. Então, professor, em homenagem, uma homenagem dessa noite ao seu aniversário, trago um poema que você mesmo, o senhor mesmo, nos enviou e que para nós, ao ler, a gente viu que traduz muito a sua essência. Então, para que todos que estão aqui conheçam, todos e todas, Abril 14, 21. Lembrando palavras de Jorge Luiz Borges sobre mundo, caminhos e rostos. Um menino caminha pela areia, ali, onde as ondas são espuma. É magro, louro, os olhos verdes, e ele sou eu que o vejo. E ele me acena, e vai-se embora, como alguém ao vento. Pois não está na praia, mas no tempo. E outros que eu fui, de longe me contemplam. E alguns sorriem, e outros apenas pensam: quem é este que eu fui e desconheço? Do mar imenso eu nunca tive medo. Varei ondas e sonhei faróis e ilhas. Subi montanhas e de lá toquei as nuvens. Dormi 1000 noites no escuro das florestas. Trilhei caminhos, nomeei estrelas. Sonhei ser passarinho e quis voar. Morei entre barracas, casas e aviões, e meia vida vivi em entre lugares. Escrevi livros que hoje eu esqueço. Entre 6 décadas soletrei em quadros negros algumas palavras que eram aulas, devaneios, e os que me foram acaso estão aqui, agora, entre o espanto, a surpresa e algum desgosto. E me olham, me estranham, e eles são tantos. E eu pergunto ao tempo, e me pergunto: fui algum deles? Fui todos? Fui nenhum? E então descubro que na vida, a vida inteira,
Trilhei apenas os caminhos do meu rosto. Abril 14, 21. Por Carlos Beleza. Rodrigues Nossa Senhora. Brandão. Foi um poema que eu mandei. Olha a Maria Alice aqui. Quem tá aí? Um monte de Quem gente tá aí? aqui. Beijo pra todo mundo. Está mandando beijo para todo mundo. Outro! Fala que nós Minha estamos goiana aqui que me tirou do Rio de Janeiro. Camila, Gente, valeu. você, Gratidão Fala. para todo mundo. Muito obrigada, Brandão. Obrigado a vocês. Receba Muito o nosso obrigado. abraço, nosso Valeu. agradecimento. Mima, já eu mando o Eu Professor. Sem pressa, Brandão, no seu tempo. Eu ainda estou em Copacabana, mas eu vou avançando. Tchau, gente. Um abraço grande para todo mundo. Quero agradecer, Beijão. gente, todo mundo pela participação, pela presença. Hoje nós temos também que agradecer a alguns parceiros que têm sido importantes aqui na nossa trajetória. Eu não posso deixar de registrar o Veste Esquerda, que está vendendo umas camisetas, que está mobilizando aí as nossas atividades para o centenário, o Oficina Socialista, o Projeto de Sinalidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, em nome dos três, eu agradeço todas, todos e todes que tiveram aqui conosco, até o 4º Café com Pipoca, que vai acontecer no dia 19, às 19 horas do mês que vem, estaremos aqui juntos novamente. Muito obrigada, fiquem bem, apesar do cenário. Um abraço. Abraço a todos.